Irmãos, boa noite para vocês, que bom que vocês estão presentes, que bom que vocês estão aqui. Como já foi falado, não tem ninguém que nos visita pela primeira vez, nem a segunda vez aqui não, né? Ok. Irmãos, nós começamos nesse mês de fevereiro, uma série de mensagens que tem como tema geral, revitalize. O rei ali traz a ideia de novo, de repetir, que é vita, no latim, que é vida, reviver. Revitalizar é trazer nova vida para aquilo que já existe. Diferente de ressurreição, que é dar vida para quem já está morto. Quando você fala de revitalizar a praça pública, a igreja central, né, a igreja, revitalizar o museu da cidade, revitalizar, enfim, as ruas. Como nós estamos fazendo nesse momento no Colégio Água Viva, nós estamos revitalizando o projeto Água Viva, Colégio Água Viva, e nós também estamos pensando em revitalizar o Esquadrão da Vida. Para dar um renovo, para dar uma animada, para ver diferente. E toda a revitalização acontece justamente porque há falhas. Há coisas que já passaram, não funcionam mais, estão quase que deteriorando. E há perigo, quando você não propõe, quando você não tem uma visão de onde você está, daquilo que você usa, daquilo onde você transita, não percebe que tem coisas que estão, já não usam mais, e se usa, está tudo precário. Então, porque está faltando visão para melhorar o ambiente. Não atrai. Não atrai. Por isso a ideia ou a proposta da revitalização. Do mesmo jeito, nós podemos transportar, ou melhor, usar esse tema do revitalize, da revitalização para a nossa vida espiritual. Quando a gente começa a enxergar nós mesmos, a partir não do nosso olhar, mas a partir do olhar de Deus. Lutero sempre dizia assim, que conhecimento do pecado, conhecimento de si mesmo é conhecimento de Deus. Conhecimento do pecado e conhecimento de si mesmo é conhecimento de Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo, Lutero estava dizendo o seguinte, que a partir das Escrituras, Deus revela para nós o que é pecado e revela através da Escritura quem é você. Então, quando nós lemos a palavra, nós enxergamos da forma como Deus nos enxerga e vemos o pecado como Deus enxerga. E a partir disso, isso é revelador. Isso é uma revelação, isso é dado para aqueles que já experimentaram, para os salvos, não é para os de fora, porque se os de fora vissem da forma como nós estamos vendo hoje, eles já estariam vivendo uma nova vida. Então a revitalização, ela é indispensável, ela é determinante na caminhada cristã, é o que desenvolve a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, autentica. Aliás, ela mostra que Deus está se movimentando dentro de você, e se Deus está presente, Deus do caos começa a dar ordem para as coisas surgirem. No princípio, Deus criou os céus e a terra era torru vaborru, sem forma e vazia, o caos. E o Espírito pairava sobre as faces das águas. Aí disse Deus, mediante ao cenário sem forma e vazio, haja luz, e houve isso. Deus começa a fazer surgir do nada. É claro que a revitalização traz a ideia de, a partir de uma transformação, de uma reforma, de um revigorar a partir daquilo que já existe. Mas Deus faz assim pela sua palavra. E quando você começa a dar espaço para Deus na sua vida, para Ele sondar, como foi falado hoje no começo do culto, certamente Deus vai fazer aquela sondagem no seu espírito, na sua alma, no seu coração, nas suas afetividades. Certamente Ele vai encontrar falhas, brechas, limitações, dificuldades, pesos, traumas, tamanhos, que certamente Ele vai mostrar para você, porque Deus não sonda à toa. Deus vai, sonda, faz o perscrutamento, depois Ele traz, Ele bota para você, e aí? É isso aqui? Não tem como fugir. Ele está trazendo aquilo que Ele viu em nós.
Por isso que depois da sondagem, que é uma ação monergista, um trabalho único de Deus, Deus propõe a confissão, que é um trabalho onde nós participamos com Deus, é sinergista. Porque a sondagem Deus faz, é Ele que faz. Mas a confissão do pecado que Ele viu em mim, é que a partir do que Ele trouxe, eu olho e eu confesso, verdade Deus, eu estou concordando com você. Homologel, a palavra no grego para homologar, concordar. Então, se eu confesso hoje, a partir dessa proposta, dessa série de mensagens, que vai acontecer também em outras áreas, com outros assuntos, hoje nós queremos começar essa série de mensagens trazendo essa ideia de uma espiritualidade, de uma revitalização na minha e na sua vida espiritual, amém? Até porque, Filipenses vai dizer lá, a boa obra, eu tenho certeza, estou plenamente certo, que aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo. Então a prerrogativa da revitalização na vida de uma vida que foi salva por Jesus Cristo, é Ele que faz. Ele salva, Ele dá a manutenção. E a manutenção, a revitalização é uma forma de você manter o local vivo. Se a gente vai deixando o colégio se deteriorar, o esquadrão da vida, outros órgãos por aí, a igreja mesmo, não é atrativo. As pessoas vão olhar de forma diferente, vai nos desagradar, então é preciso, talvez hoje você não se sinta bem com a casa onde você mora. Você queria uma reforma, você queria revitalizar, para dar um novo ambiente. Paredes que haviam não existem mais. Ampliou a sala, não é verdade? Eu sei de casas que foram transformadas aqui, paredes que separavam já não separam mais. Às vezes a revitalização é isso, é Deus invadir o teu coração, a tua alma, a tua vida e começar a enxergar que está parecendo mais um labirinto dentro de uma estrutura de casa. Labirinto, tem paredes, mas não tem janela, tem portas, mas tem entradas, mas não tem portas, não tem telhado, é tudo desprotegido e faz todo mundo se perder. Casa é separado, é dividido, mas é dividido de tal forma que todo mundo, de onde sai, tem um momento de privacidade, mas todo mundo sai junto, para se encontrar na sala, na cozinha, entende isso? Deus quer mudar o cenário da tua vida, tirar o labirinto, a estrutura de labirinto da sua vida, e construir e revitalizar para uma casa, amém? Deus quer tirar as paredes indevidas, desnecessárias da tua vida. Irmão, sendo assim, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro do apóstolo Paulo, a epístola de Paulo aos Efésios, mais precisamente no capítulo 4. Você tem uma carta que pode dizer sobre a igreja e a vida que Deus espera dessa igreja, o caráter dela e a prática e as exigências que Deus, dessa igreja que Deus mesmo criou, é Efésios. E também Colossenses, porque Colossenses, Efésios, Filemão e Filipenses são cartas que foram escritas, Efésios 4, de 7 a 16, tá? Efésios 4, de 7 a 16. Colossenses, Filipenses, Filemão e Efésios foram cartas que foram escritas por Paulo. Mais ou menos 61 depois de Cristo. Paulo estava, a ocasião era que Paulo estava preso, não obstante ele ser judeu, ele tinha cidadania romana. Paulo, por ser também cidadão romano, ele podia contestar a prisão dele em Roma, e poderia ter o privilégio de não estar preso. Mas Paulo, ele sabe quem ele serve, e Paulo sabe quem ele serve, e por que ele está sendo preso? Por conta do evangelho de Jesus Cristo. Eu sirvo a Jesus Cristo, não sirvo a César. Eu não vou apelar para César me livrar, porque eu estou preso justamente por causa do evangelho. Isso justifica a minha prisão, justifica aquilo que Deus falou sobre Paulo lá em Atos 9, é um vaso escolhido, Ananias. Ele vai aprender a me servir perante reis e autoridades, e ele vai experimentar o que é sofrer por causa do meu nome. Entende isso? Que a sua vida, muitas vezes está sendo um retrato daquilo que Deus propôs sobre você.
E Deus não desistiu, Deus salvou Paulo e continuou com Paulo e preservou Paulo em muitas vezes. Paulo está preso. E sendo cidadão romano, ele abre mão desses direitos, continua preso e ele aproveita nessa prisão para escrever essas cartas. Efésios, Colossenses, Filemão e Colossenses. O estilo literário dessa livro é um estilo muito característico de Paulo, que é, no primeiro momento, usar os primeiros capítulos para trazer uma teoria, uma explanação doutrinária, teológica, e depois os outros versículos, ou melhor, capítulos, ele tende a fazer uma exortação que a partir de um ensinamento doutrinário, de coisas ensinadas, eu te ensinei, agora vou para o prático. A exortação é dizendo assim, agora eu quero você. Diante de tudo que você conhece, agora eu quero você. Eu preciso de você. Então Paulo, e o nosso texto vai se encaixar exatamente na segunda parte do livro de Efésios, onde ele chama a nossa atenção para a prática. Certo, irmãos? É preciso conhecer as Escrituras dessa forma também. Nós que fazemos seminário, nós aprendemos todos a ler isso e se preocupar com esses detalhes, justamente para localizar vocês. Para nós não sermos, como posso dizer, precipitados, arrogantes e fazermos uma leitura, como posso dizer, indevida, descuidada das Escrituras. Vamos lá. O tema da nossa mensagem, o tema geral é revitalize. Baseado nessa ideia de revitalização, nós vamos ver nessa carta, nesses versículos, o seguinte assunto. Vê lá, verso 7 do capítulo 4. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as portas, as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Olha aí. Para encher todas as coisas, a ideia de que Deus tem muita coisa com Deus ainda na mão dele, e com ele, que ele precisa encher, entende isso? Como se tivesse assim, eu tenho materiais, eu tenho princípios e valores, eu tenho preceitos, eu tenho revelações para decorar a sua casa, a sua vida espiritual. Deus tem muita coisa, Jesus com ele tem muita coisa para derramar sobre a sua vida que você não sabe, para encher todas as coisas. Já está tendo a dica de que não falta nada, porque ele quer encher a minha e a sua vida, amém? Vamos lá, o verso 11, muito importante, e aí ele faz o seguinte, vamos lá, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com que intenção? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. 3 coisas importantes aí. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que, olha lá, para que, tudo isso para quê? Para que não mais sejamos como meninos. Depois nós vamos ver o que significa meninos aqui. Agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém? Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai bendito, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti pela Tua palavra. Deus, fala através do Teu Espírito, que o entendimento sobre a vida dos meus irmãos também seja espiritual. Pai,
a igreja se une diante do Senhor, e que a tua palavra diz que quando nós ligamos alguma coisa aqui na terra, será ligado no céu. Se nós desligarmos alguma coisa aqui na terra, será desligado no céu. Pai, nós queremos agora, de alguma maneira, ligar o modo, Pai, sim, derramamento de revelações, de entendimento sobre a vida do nosso povo. E desligarmos, Pai, toda a ação do inferno contra as nossas vidas. Por isso que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós ligamos algo contigo e desligamos algo contra nós. E o céu concorda com isso, Deus. Por isso nós estamos aqui como igreja, Deus, invocando o teu nome e cumprindo e apelando pela tua palavra. Porque nós queremos agora ligar, Deus, uma comunhão contigo, uma conexão contigo. E não queremos, Pai, nenhuma ligação com as trevas em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, pedimos a tua proteção sobre nós, daqueles que estão aqui e dos nossos que estão perto, daqueles que estão longe. Proteja-os com teu sangue em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, o cenário do capítulo 4 de Efésios traz a ideia de prática, de obediência, de entendimento, de submissão à autoridade, à palavra do apóstolo Paulo, no que concerne ao movimento dessa igreja. Da igreja agora conhecer como é que a prática dela vai acontecer, como é que ela vai se desenvolver, e como essa igreja precisa de apoio. Deus pensou muito bem e falou assim: olha, a minha graça vai conceder dons para esses homens e mulheres. E eu preciso, concedendo esta graça, esse favor imerecido para esta igreja, eu preciso equipá-la. Eu preciso de pessoas que conseguem enxergar um pouquinho do que as outras, para direcioná-las. Por isso que no verso 11, nós vemos aqui, que a graça, e aí olha que interessante, para quem gosta de estudar sobre os dons espirituais, os dons de Deus, Romanos 12, está lá, uma lista de relações sobre dons. Dons de administração, dons de serviço, ministérios. É uma relação de dons revelada e dada por Deus, o Pai. 1 Coríntios 12, está lá uma relação de dons espirituais, de dons extraordinários. Uma relação dada e revelada pelo Espírito. Aqui, em Efésios, nós vemos o mesmo Paulo tendo uma terceira revelação, e o próprio Senhor Jesus e o Espírito Santo sopra aos ouvidos de Paulo, e ele entende que profetas, evangelistas, apóstolos, pastores e mestres, são homens e mulheres de Deus, dados à igreja como dons de apoio para a igreja, dons de administração, de serviço, em Romanos 12, 1 Coríntios, dons espirituais de extraordinários, e aqui dons de apoio para a igreja. Por isso que o Espírito Santo revela isso para Paulo, e diz assim, que essa concessão, esse grupo de apoio, foi pensado por Jesus Cristo para cuidar da sua igreja. Qual é a intenção de Jesus colocar pastores, apóstolos, mestres, evangelistas? A intenção é que eles façam exatamente isso aqui, que nós possamos enxergar vocês, de alguma forma, para que vocês se movimentem para a edificação do todo que é a igreja, amém? Vamos lá, verso 12 diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Presta atenção, aperfeiçoamento, é como se Deus colocasse um caráter sobre o profeta, o apóstolo, o evangelista, pastor e mestre, o poder de ser um fisioterapeuta, um professor de educação física, um médico, um fisioterapeuta, um ortopedista. Deus usou esses homens para fazer o que mesmo? Para olhar para a igreja e ver o que está errado. E vendo o que está errado, qual é a solução para quando coisas estão fora do lugar? Aperfeiçoar. Aperfeiçoar aqui no grego é catartismos, no grego. Cata para baixo. Artismos de artista, aquilo que faz agora, acontece agora. O artista é aquele que faz agora. Se você pedir para ele ensinar uma situação,
ele vai fazer aqui agora. Catetismo tem a ver com a palavra que era usada pelos sacerdotes, que eram médicos naquela época. Quando uma pessoa fraturava ou deslocava o osso, os sacerdotes que tinham esse estudo sobre o catetismo, eles pegavam esse osso quebrado ou deslocado, colocavam no lugar, para poder ter uma boa articulação. Olha só que interessante. Profeta, evangelista, apóstolo, pastor e mestre, é aquele que consegue enxergar você quebrado. Está dizendo assim, você tem potencial, mas você precisa ser aperfeiçoado, você está fora do lugar. Orelha, vou colocar você no lugar certo. Nariz, vou colocar você no lugar certo. Olha, pé, você está fora do lugar. E ele consegue enxergar você e aperfeiçoar você para o desempenho do seu serviço, porque a orelha fora do lugar não desempenha bem o seu serviço. Nariz fora do lugar não vai cheirar como se estivesse só entre os olhos. Imagina o pé em cima da cabeça. Meus irmãos, tá a igreja que não tem esses homens ou essas mulheres com esses dons de poder ter essa visão espiritual, esse discernimento, ela está fadada a ser uma igreja desordenada e bagunçada. Por isso, quando você olha algo tudo bagunçado, tudo quebrado, você fala, nossa, aqui está precisando. O que tem mais aqui é catetismos, ossos fora do lugar. A visão de Ezequiel, os ossos estão espalhados. Precisa do quê? De um avivamento. Porque avivamento é a ação de Deus para quem está quase morrendo. Então, trazer vida para quem já está morrendo. Ressurreição é trazer vida para quem está morto. Por isso que Deus olha uma igreja toda quebrada. E olha, eu tenho visto você, eu vou aperfeiçoar você, vou colocar você no lugar. Você vai desempenhar bem o seu serviço. E agora o teu serviço aqui não é individual, não é uma promoção pessoal, para dizer que o meu dom é melhor do que os outros, não, para a edificação do corpo de Cristo, trabalhar em conjunto. Olha que interessante isso, que visão maravilhosa. Sendo assim, Deus está pensando aqui numa construção, numa edificação, numa melhora, e é gerúndio, é constante, não para, é contínuo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, eu preciso que vocês entendam, que eu estou montando um cenário de estabilidade espiritual, um cenário, uma realidade com uma estabilidade espiritual, onde só eu tenho a prerrogativa de dar uma segurança para vocês, para que vocês construam a vida espiritual de vocês sobre essas marcas, sobre esses princípios. E o primeiro princípio, a primeira marca, como eu disse aqui, as marcas de uma espiritualidade em amadurecimento, crescimento, que é esperar as fases de você se tornar uma grande fruta, uma fruta madura, que passa e respeita o tempo da revitalização de um ambiente, que não surge de um dia para o outro. Esses versículos 14 em diante que nós vamos ler agora, eles apontam 3 áreas em que o crente, em revitalização, cresce de forma firme e estável. 14, o primeiro ponto, e é a primeira marca. E ele escreve, presta atenção, e ele escreve para salvos em Cristo Jesus. Ele não escreve para não crentes. Presta atenção, meus irmãos, olha aqui. Ele está escrevendo, chamando atenção e propondo uma revitalização, um crescimento, um desenvolvimento, um crescimento, uma maturidade espiritual para já crentes salvos. Porque a ideia é o seguinte, é que a gente tem um encontro com Jesus e vai levando a vida, e chega uma hora que a gente vai se esfriando. A gente vai deixando de lado, de fazer a manutenção diária de uma casa, por conta da falta da manutenção semanal, diária, semanal, quinzenal, mensal ou anual. A gente vai vendo que o muro, ele já está com mofo, já está com musgo, está faltando uma pintura aqui. E olha para a sua vida agora, emocional, quantos traumas, olha para a tua vida afetiva,
quantas fissuras. Olha para a tua vida financeira, meu Deus! Olha para a tua vida sentimental, amorosa. Olha para a tua vida espiritual. Olha para a tua vida cognitiva, intelectual, profissional. Aonde você consegue enxergar falhas, derrotas, cenários, o caos, ruínas. Que Deus não possa dizer assim, olha, você esqueceu que aquele que começou a boa obra em você vai terminar? E por que Deus não está terminando? Porque muitas vezes Deus, Ele só tem, é como um pedreiro que vai todo dia, Ele não fica dormindo com você na sua casa, Ele vai embora para a casa dele. Porque 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, um cidadão miserável está lá batendo para começar a quebrar as paredes, para acordar você. Porque construção gera desajuste no primeiro momento. E é isso que nós não queremos, desajustes. E o que desajusta as nossas vidas? Pecados, injustiças, flertar com a mentira, flertar com o pecado, com as coisas erradas. Se acostumar, já sou crente, está tudo certo. Não se manter aos pés de Jesus e sempre escolher a melhor parte. Marta, você está se ocupando com muitas coisas, está ansiosa. Só tem uma só coisa basta. Ela escolheu a boa parte é estar aos pés de Jesus, e isso revigora a tua vida. É dar espaço para quem disse que lá atrás começou a boa obra em você. Então, se ele começou a boa obra, deixa o pedreiro terminar. Deixa ele, porque quando ele te encontrou, quando você não era salvo, ele te encontrou traumatizado em muitas áreas da sua vida. Ele te salvou do jeito que você estava. Você tem um novo espírito, você nasceu novamente espiritualmente, mas você vem com uma alma traumatizada, viciada, e um corpo totalmente viciado por conta do pecado, das injustiças, a alma abalada, escrava, porque a carne também alimentava as nossas emoções através do pecado. Então, quando Deus te salva, você manchado com muitas coisas. E agora é hora de revitalizar o teu corpo, que é a tua casa, que é a casa espiritual, e a tua alma, que são as tuas emoções. Agora, quem vai fazer isso é o Espírito Santo, através da mulher e do homem espiritual que existe dentro de você. E aí é o único acesso que nós temos para entender as Escrituras, e entender que aqui, se eu me manter dessa forma, eu posso começar a enxergar que existem muitos outros elementos. Alguém diz que o acabamento, que são as últimas coisas que depois que é feita uma casa, sempre são as mais caras, né? Isso é verdade, Reni? Os acabamentos são sempre mais caros? Meu Deus. E geralmente mulher gosta de acabamento bom. E aí o bicho pega. Mas mulher, já tem a parede chapiscada, vamos entrar. Não. Vai pintar, vai passar gesso, vai colocar aquela bordinha lá. Tudo. Os acabamentos. Você acha que Deus não tem acabamentos para fazer na minha, na sua vida ainda? Amém? Tem paredes, alguns têm estruturas. Se Ele é a rocha, então já tem um lugar seguro, você já tem o terreno, é Jesus. Já tem um lugar para a sua vida, Jesus. Agora basta você assim, Deus, então construa agora, porque a minha alma foi falida na vida passada, o meu corpo usado para o pecado. Agora Deus, traga o novo, de novo sobre a minha vida, revitaliza a minha vida agora. Sim, agora o canal é espiritual. A vida que virá sobre você, os acabamentos, as estruturas, os materiais são celestiais e não humanos, que vão reconstruir a sua vida. Presta atenção, a primeira marca que mostra a revitalização sobre a minha e a sua vida, e que nos torna firmes e estáveis, é que, aqui no verso 14, olha só, esses crentes em Jesus, salvos, eles estão seguros em sua doutrina, seguros, firmes em sua doutrina. Vamos lá, olha o verso 14. Para que não mais, olha lá, por que nós temos que crescer em Jesus Cristo? Olha o verso anterior, crescer no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Está dizendo assim, crescimento do caráter de Cristo em nós, presta atenção, crescimento, construção. À medida que eu conheço tudo isso sobre Cristo,
porque eu conheço Cristo, o conhecimento dele, chego à estatura da varonilidade dele, e eu chego à estatura da plenitude de Cristo, certamente eu não vou ser enganado por qualquer doutrina, porque eu permaneço na doutrina anterior, que é o pleno conhecimento do Filho, é a varonilidade dele, e é a plenitude de Cristo. Quando eu tenho os materiais certos, eu posso ter a certeza de que eu estou construindo no lugar certo que é Jesus, e construindo com materiais seguros, e que eu posso colocar minha família, e minha família estará segura em nome de Jesus. Quando todo mundo aqui, cada um da sua parte, cumprindo a sua função, e permitindo Deus revitalizar, certamente nós teremos uma igreja madura, uma igreja segura. Então o primeiro ponto é, eles estão seguros em sua doutrina. Olha o verso 14, para que não mais sejamos como meninos aqui é infantes, népios, infantil. Quem que é infantil? Aquele que não sabe falar. A palavra infantil é aquele que não sabe falar. É um népio, é um infante, é uma pessoa simplória, ou imatura, um inculto, não iluminado. É alguém que ainda está na sombra, ainda tem uma sombra que destrói, que impede dele enxergar os ensinos. Deus quer crescimento para nós, amém? Você já nasceu de novo, agora sai do leitinho, vamos comer carne, amém? Talvez picanha. E aqui o alimento é espiritual, não sejamos mais como meninos agitados, quer dizer, jogado pelas ondas, jogado para lá e para cá, exatamente isso no grego, é klidonizomai, ondas, menino que não sabe nadar, infantil que não sabe gritar, não sabe que tem salva-vida, jogado pelas ondas no meio do mar, e quando joga para lá e para cá, ao redor, levados ao redor ali é períferos, de periferia, meninos que não sabem, que não tem estudo, olha só como faz sentido, jogado para lá e para cá, que não tem família que cuida, e que vive na periferia, periferos, ao redor, por todo vento de doutrina, qualquer um chega e consegue, muitas vezes, ir lá na periferia, com um carrão bonito, bastar um papo para aquela gatinha da periferia, e pegar aquela menina e fazer prostituição com ela. Em outras palavras, doutrina significa uma verdade bíblica que se crê e que se ensina. Quando uma igreja sabe o que está comendo, e o que está comendo é espiritual, seguro, ela não flerta com outro tipo de alimento. Entende isso? Ela não fica sendo jogada para o canto, na periferia, como meninos que não sabem para onde vai. Olha, a Bíblia já fala isso, Paulo parece que tem uma visão social aqui, mas também, e coloca isso para uma vida espiritual, porque é assim mesmo, a gente fica jogado sem direção, na periferia da vida espiritual, não entra no centro, fica flertando com a borda, quem anda nos extremos, anda à beira do precipício. Quem anda nos extremos, anda à beira do precipício. Periferia é o que fica ao redor. Então, o que faz? O que mostra que eu me mantenho seguro na doutrina? Fale comigo, doutrina é uma verdade bíblica, que se crê e que se ensina. Se você aprender isso, você vai entender que é as escrituras, e são as escrituras que têm toda a planta para a reconstrução da minha e da sua vida. Amém? Todo o projeto, todos os acabamentos, todos os materiais, tudo, o design interiores, o arquiteto, que mais? O engenheiro, os pedreiros, todos estão aqui, disponíveis para mim e para você, para essa revitalização que não pode parar. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, amém? Dê espaço para o Senhor Jesus terminar a obra que ele começou na sua vida, amém? Haverá revitalização, vai ter mudança de cenário, Deus vai mudar as emoções, Deus vai curar a sua alma, as suas afetividades, Deus vai tirar desse trauma do passado, que você sofreu com sua mãe, com seu pai, ou com seu marido, com sua esposa,
Quantos de nós sofremos até hoje com os nossos pais? Eu já vi nessa igreja um homem quase 80 anos, chorando na minha frente, falando do pai do passado. 80 anos. 80 anos chorando na minha frente, com problemas profundos lá do pai. 80 anos. O meu pai, e começou a chorar. Aí eu comecei a chorar também. O meu pai. É disso. Você está vivo? Dê glória a Deus, porque ainda há a chance de Deus transformar a sua vida. Deixa Ele entrar, porque Ele é o engenheiro, Ele é o arquiteto, Ele é o design interiores, Ele é o pedreiro, Ele é tudo. Se o Senhor não edificar a cidade, a casa, em vão trabalhos que edificam. Ele é o construtor, amém? Vamos lá, o segundo ponto. Então vamos lá. Aqui, no primeiro ponto, só para terminar, eles estão seguros em sua doutrina, quer dizer, na verdade bíblica. Presta atenção, verdade bíblica. Eles estão seguros na doutrina, em outro sentido, verdade bíblica. Eles querem a verdade bíblica, não qualquer outra verdade. A verdade bíblica. E vamos lá, irmãos, ok. Pastor, eu tenho me mantido na verdade bíblica. Eu creio e estou ensinando, sou professor da escola dominical, eu sou professor de teologia, eu sou pastor. Presta atenção. Nem pastor, nem professor de teologia, e nem mesmo professor de escola dominical, ou qualquer outro curso, pode se gabar de conhecer a verdade bíblica, se antes não souber, ou se depois não souber, melhor antes, né? Que a vida dele precisa, essa vida tem que ser coerente. Eu conheço muito sobre a Bíblia, mas posso não viver segundo o que ela me propõe. Aí é onde está a falha, a tragédia da nossa autoridade. Jesus tinha autoridade porque primeiro Ele fazia. Eu faço, vocês ficam vendo. Não é assim? Jesus tinha exemplo. Ele não era um chefe autoritário. Ele primeiro fazia. E está aí. Saber das verdades bíblicas pode ser que eu tenha uma vantagem sobre os outros, mas não quer dizer que eu cumpro os princípios e valores, que eu estou dentro do cenário de construção, ao mesmo tempo que eu conheço e sei que tem materiais. Será que eu estou deixando, eu tenho isso revelando para você no tempo lá de meditação com Deus no seu quarto, em oração, Deus tem falado para você, olha, leia esse texto, olha, eu estou falando com você, eu quero reconstruir a sua vida, olha, você tem que enfrentar isso, olha, não minta mais, não roube mais, e você não quer, você conhece, você tem acesso, mas você não quer. Aí é onde você não entende. Você só conhece que tem a loja tal que vende os materiais tal, mas você não quer pagar o preço de comprar os materiais que pode mudar o cenário da sua casa. Em outras palavras, meus irmãos, isso só mostrará a verdade, de fato, quando essa verdade bíblica, ela é feita com amor. Amém? Olha o verso 15 aí, 15. O segundo ponto, a segunda marca de uma espiritualidade em amadurecimento, que é, olha lá, mas segundo, olha só, mas seguindo a verdade em amor, porque o verso anterior fala assim, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem a um erro, quer dizer, homens que têm artimanhas e são astutos, induzem a um erro. A palavra astúcia ali significa métodos, eles usam métodos para fazer a gente errar. Quando eu tenho a Bíblia como fonte de conhecimento e prezo por ela, eu não sigo as artimanhas, eu sou induzido ao erro. Pelo contrário, eu sigo a verdade em amor, em quem cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Se tem uma cabeça que pode compartilhar conhecimento da verdade do amor, e que é o próprio amor, é o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, eles estão firmes em seu desenvolvimento. O desenvolvimento, eles estão se desenvolvendo. Nossa, eu estou vendo lá, eles mexerem no Colégio Água Viva, os caras estão trabalhando, os caras estão se desenrolando para logo entregar, quer dizer, desenrolar significa desenvolver. Eu me envolvo com a verdade bíblica, eu me envolvo com as revelações de Deus, eu me envolvo com os princípios e valores. Agora, Deus pede, desenvolva o que você sabe. Desenvolva, desenvolve agora. Você se enrolou, se envolveu comigo, você se envolveu comigo, agora desenvolve. Mostra o tamanho da autoridade
com aquilo que você aprendeu. Agora desenvolve. E o desenvolver aqui tem a ver com verdade em amor, que passa por Cristo, que tem a cabeça que pode transmitir todo o conhecimento que nós precisamos nessa maturidade, amém? Os irmãos estão entendendo a mensagem? É isso, meus irmãos. O desenvolvimento, ela não pode ser sem amor, e não pode faltar Cristo. Ele é aquele que monitora, Ele é o arquiteto, Ele é o mestre de obras, Ele é todo, Ele está lá olhando, ou está errado, Ele é o arquiteto, Ele é o arquiteta que fica olhando tudo e é exigente, cada um com seus problemas, e é exigente, e Ele não quer que seja feito de qualquer forma, que seja feito em amor. Olha, eu sou o cabeça aqui, perguntem para mim, porque eu sei tudo das medidas, internas e externas, como o templo lá, que Ezequiel ouviu, que Deus revelou para ele, olha, eu tenho as medidas internas e externas. Quem é o templo hoje do Espírito Santo? Somos? Então olha só, Deus é capaz de levantar pessoas, que têm revelações sobre nós, internas e externas. Deus pode levantar homens, pastores, profetas, para conversar com você sobre um assunto, aonde ela começa a revelar as medidas que existem dentro do seu coração, e dar direção para você, e a distância, com como você deve resolver todos os problemas internos, porque as medidas externas têm que estar coesas, coerentes com as medidas internas. Entende isso? Deus, aleluia. Se Deus está dentro de você, Ele pode desenvolver esse conhecimento espiritual sobre a sua vida, amém? É isso, meus irmãos. Então, olha aqui, estão firmes em seu desenvolvimento por conta da verdade em amor. Primeiro lá, verdade bíblica, doutrina. E agora a verdade em amor, verso 15. Agora, o terceiro ponto, está aí, no verso 16. Eles estão empenhados em sua unidade. Olha o versículo 16, está claro, não tem como duvidar que eles estão empenhados, de alguma maneira, compelidos, impelidos, quase que obrigados, por causa dessa nova posição em Cristo. Presta atenção, a tua posição em Cristo nunca vai ser mudado, mas a comunhão pode ser quebrada. Lembra de Jesus quando lavando o pé dos discípulos? Jesus começou a lavar o pé dos caras lá, e Pedro falou assim, não, você não vai lavar meu pé não. Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem comunhão comigo. Então lava eu todo. Não, quem já tomou banho só precisa lavar o pé. Quem tomou banho todo já está salvo. O que acontece depois de salvo? A gente continua só acertando? A gente continua muitas vezes errando, não é? É onde tem a sujeira. E geralmente é na caminhada. Existia banheiros públicos no centro da cidade, que era distante da minha casa. Os caras tomavam banho lá, limpinho. Mas na hora de voltar, tinha tênis? Tinha Nike Air? Tinha sapato? Não tinha, eles tinham sandálias. Chegava em casa, a única coisa que tinha que lavar o quê? Que é a caminhada cristã. Pedro, hoje eu estou lavando os pés de vocês, porque eu estou perdoando os pecados de vocês. Porque quem já tomou banho está salvo. A tua posição em Cristo nunca vai mudar, mas a tua comunhão pode ser quebrada. A tua comunhão pode ser quebrada. E olha, a maior prova disso são os pais que quebraram o relacionamento com os filhos, e os filhos com os pais, as filhas com as mães e as mães com as filhas. Parentes. Ele vai continuar sendo a tua mãe, miserável. E ele vai continuar sendo o seu filho, miserável. Só que vocês estão separados. A comunhão foi quebrada. Precisa revitalizar. Algo quebrado precisa ser revitalizado. Só Deus pode fazer isso. E faz isso de forma, olha aqui, fica perto de mim, filho. Vamos empenhar para a unidade. Olha o verso 16. De quem todo o corpo, bem separado. É isso? Bem ajustado. Não terminado, consolidado. Pelo auxílio de toda junta. Segundo a justa dispersão, cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a construção, edificação de si mesmo em amor. Meu Deus, eles estão empenhados em sua unidade, por causa da verdade coerente que tem que ser. O povo de Deus é chamado para ser unido, amém? O que me faz aguentar a sua dificuldade comigo, é o amor, a verdade é amor, crescemos todos em Cristo Jesus. Dá para a gente ficar junto, mesmo sendo diferente. Unidade na diversidade. E se a gente trata com verdade bíblica,
verdade em amor, a gente vai viver uma verdade coerente na nossa família. Quantas famílias estão desunidas, vivendo uma mentira, não há verdade, não há coerência. Porque não há verdade, não há cumprimento da verdade bíblica, não há cumprimento da verdade do amor. Por isso não tem a verdade completa, construída. A unidade não acontece. Estão entendendo a mensagem? É isso. Sendo assim, concluo. E eu estou ficando bom nisso. Vou ficar melhor. Quero pregar 20 minutos, amém? Aleluia, aleluia. Revitalização genuína e verdadeira acontece por conhecer e experimentar a verdade bíblica, a doutrina, por seguir a verdade em amor, se desenvolvendo e crescendo. Quem quer crescer espiritualmente aqui, amém? Amém. E por se empenhar na verdade coerente, que é a unidade. Unidade. Sendo assim, faço um desafio para todos nós, muito breve. O desafio é que nós sejamos uma igreja. Para entender tudo isso aqui e submeter tudo isso, a gente precisa ser submissa. Uma igreja perseverante, uma igreja obediente, uma igreja para sermos uma igreja relevante, amém? Quando nós obedecemos, como os professores veem os nossos filhos. Na hora do vamos ver, lá do conselho de classe, o conselho de classe não, da reunião dos pais, às vezes os pais ficam do lado assim, e a gente não quer, e às vezes a gente não quer que os pais ouçam o relatório sobre os nossos filhos. Então a gente fica por último, para falar por último, para saber a bênção que vai acontecer. Mas os nossos professores sabem quem são os nossos filhos lá. A obediência é uma coisa que que se aprende dentro de casa e perto de nós. A obediência é aquilo que se faz perto de mim. O Caleb e o Levi, eles precisam ser obedientes perto de mim. E como é que eles vão me honrar? Obedecendo de longe. Honra é obediência longe. Obediência é aquilo que se faz perto. Honra é obediência longe. Eu não estou presente, mas o temor do Senhor faz com que ele fale, meu pai pediu para não fazer isso. Se a gente entender isso como igreja, ser submisso, a gente vai ser relevante na cidade, e a cidade vai ver que povo diferente. O professor vai dizer, que menino e menina diferente. Tem princípios e valores que estão construindo o caráter dessa criança. Vem de quem? Do pai e da mãe. Talvez da avó. Na falha do pai, da mãe, da avó. Meninos criados com a avó. Amém, irmãos? Vamos ser uma igreja relevante, amém? Uma igreja que está pronta para dizer, Deus entra na minha vida e decora de novo a minha vida, a minha casa espiritual. Me anima com a palavra que revela que tem muito material celestial pronto para mim, e que eu vou receber isso com amor, com a verdade do amor, que eu vou crescer em Jesus Cristo, tem a ver com o formato do caráter de Jesus Cristo, meu Deus, com as medidas de Cristo, a estatura, e que isso tudo vai, de fato, me unir cada vez mais à minha família, aos meus colegas de trabalho. Eu vou ser uma pessoa que vou unir pessoas, eu vou ser uma pessoa que vou unir pessoas, porque existe amor, verdade bíblica, e existe amor em você, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Nós vamos entoar um cântico, e logo mais faremos uma oração despedindo. Dizer que não verei essa montanha se mover, mas te conheço e
poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor. Em teu nome há poder. Em teu nome há poder. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti. Eu creio em ti, meu Deus, do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. A esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou. Pra sempre eu vou confiar. Em teu nome há poder. Em teu nome há poder. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti. Eu creio em ti, meu Deus, do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti. Eu creio em ti, meu Deus. Caminho és quando no escuro estou. Eu creio em ti, tua palavra não mudou. Caminho és quando no escuro estou. Eu creio em ti, tua palavra não mudou. Caminho és quando no escuro estou. Eu creio em ti, tua palavra não mudou. Caminho és quando no escuro estou. Eu creio em ti, tua palavra não mudou. Não mudou. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti. Eu creio em ti, meu Deus, do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti. Eu creio em ti, meu Deus. Irmãos, se você crê em Deus, e você quer ver o movimento de Deus, convida Ele para entrar na sua casa. A gente só vê movimento do pedreiro. Se a gente quer ver mudança de cenário dentro da nossa casa, a gente vai ter que aguentar o movimento do pedreiro, pelo menos umas 8 horas aí em seguida. E que se Ele entra na nossa casa, e Deus entra dentro da gente, o maior milagre é Deus ter espaço para percorrer dentro de você, para saber quem você é e revelar para você o quanto de materiais disponíveis Deus tem para resolver os teus problemas. Deixa Deus entrar dentro do coração, na sua casa, convide Deus para entrar na sua casa. Ele vai revitalizar você e a sua família em nome de Jesus. Porque se a beleza, se Deus construir, e é muito melhor que todos nós, né?
A beleza, e beleza significa Bet El Tzah no hebraico. Significa Bet, casa, El, Deus, brilho. Lugar onde Deus brilha. Beleza significa isso. Se Deus entrar na sua casa, Deus vai fazer brilhar a sua casa. E as pessoas que virem isso, se Deus fizer isso na sua vida, certamente as pessoas vão ver o brilho de Deus em você, a beleza de Deus em você. Não é Natal, mas vai brilhar a sua casa. Amém? Eu quero que você vá embora com a beleza de Deus dentro de você, amém? É Ele brilhando dentro de você, modificando tudo que precisa modificar, curando você, amém? Os traumas de uma separação, tudo, Deus vai mudar isso em nome de Jesus. Está distante dos filhos, dos netinhos, das netinhas, tudo isso, Deus vai curar. E Deus está fazendo isso na minha vida, então eu posso dizer, Deus vai fazer isso. Eu creio, os milagres vão acontecer, estão acontecendo. Amém? Feche seus olhos. Pai bendito, toda a honra e toda a glória, todo louvor seja dado a Ti. Sim, Deus, tudo que foi feito hoje, com o movimento dos Teus filhos, Deus, nessa liturgia, os louvores, os avisos, as leituras bíblicas, as orações, a ceia, a ministração da palavra, Deus, a fé exercitada ou exercida hoje no nosso meio, tudo isso, Deus, é para a honra e glória do Teu nome. O Senhor é o centro de todo esse movimento, Deus. Nós prestamos o culto para Ti, Deus. Não é uma performance aqui, Deus, mas é um movimento do Teu povo, Deus. Então vem, porque é um povo que precisa, Pai, de uma revitalização espiritual. Nós queremos viver a qualidade de vida do Espírito, que é a espiritualidade. Diferente, Deus, de viver uma religiosidade, que é uma qualidade de vida religiosa. Nós não queremos isso, Pai, sermos homens engessados e mulheres engessadas. Nós queremos ser homens e mulheres que se movimentam, porque temos a beleza do Senhor dentro de nós. Leva o Teu povo em paz. Cubra cada vida, cada família com o Teu sangue aqui, Deus. Dê a ordem aos Teus anjos a respeito de cada uma das famílias representadas. Pai, revista a nossa vida com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os seus santos. Leva-nos em paz, Pai, e que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, e até a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.